Som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a você que está em casa, louvando e adorando o Senhor conosco. Nós temos a alegria de, mais uma vez, nos apresentarmos diante do nosso Deus no culto de louvor, de adoração, que é para Ele, somente para Ele, porque Ele é o único digno de ser louvado e de ser adorado. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18. E a palavra diz assim: Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então nós vamos nos colocar de pé. E nós vamos louvar e adorar o nosso Deus, independente da forma como nós estamos e nos encontramos hoje. Porque apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer circunstância, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é conosco, que nos acompanha todo dia, nos dando força, nos dando esperança, nos dando a sua graça. Vamos louvar e adorar esse Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me deixe adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo e poder. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei.
que nós possamos te agradar, Pai, todos os dias, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos render a Ti, a nossa vida em adoração ao Senhor, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos na Tua casa, o privilégio que nós temos de louvar e engrandecer o Seu nome livremente, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos colocar diante de Ti, perto de Ti e sentir a Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Esse momento é um momento especial para a igreja. E por que eu digo que é um momento especial para a igreja? Porque é um momento de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Um Deus provedor, um Deus que tem cuidado de nós. Então, por isso entendo que é um momento especial para a igreja. Não é um momento em que a igreja barganha com Deus: Senhor, me dá isso que eu te dou aquilo. Não, o entendimento nosso, o entendimento da igreja precisa ser vir aqui à frente, dizimar e ofertar, e a partir do entendimento que aquilo que nós estamos fazendo aqui é fruto daquilo que Deus já fez, é fruto das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, é fruto do cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. O que a palavra nos orienta? A palavra nos orienta que Deus é fiel e justo conosco. A palavra também nos orienta em que Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai cuidar de nós. A palavra diz: nunca se viu um justo e nem a sua descendência mendigar um pão. Então, no momento em que estamos aqui, estamos agradecendo. O momento em que você oferta, que você dizima na casa do Senhor, você está tendo um ato de agradecimento ao Senhor, por Ele ser esse provedor da igreja de Cristo. Então, eu quero convidar você que faça isso com muita alegria no seu coração, com muita paz no teu coração. Se você não tem condições de fazê-lo nessa noite, continue orando a Deus. Se você necessita de uma porta de emprego, que Deus abra essa porta para você, para que você faça parte desse momento, fique tranquilo. Deus está cuidando de você. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Eu tenho certeza disso. Deus tem dado um exemplo disso ao seu povo diariamente. Então fique confiante em Deus. Ao final nós vamos estar orando por esse momento, agradecendo a Deus, mas também colocando a sua vida que precisa diante do altar do Senhor. Amém? Você tem oportunidade nessa noite de ofertar e dizimar. A minha oração
Boa noite, igreja. Eu queria apresentar nessa noite o nosso pastor Hamilton. Ele é membro da Igreja Batista Jardim Novo, né, Realengo? E o pastor Hamilton está fazendo parte do nosso sucessão ministerial. Eu quero convidar ele aqui a orar por ele. Santo Deus, querido Pai, te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome, ó Deus, pela vida do teu servo, Senhor. Servo esse, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está para decidir ou já decidiu se ele vai realmente ser o nosso obreiro, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor, pois o Senhor sabe o que é melhor para a tua igreja e o melhor para o teu servo. Amém. Fica conosco, ó Deus. Nós oramos agradecida em o nome de Jesus. Amém. Pastor Hamilton, fique à vontade, tá? Ele vai orar também agradecendo os dízimos e as ofertas. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos. Ao Senhor sempre a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Vamos orar pelos dízimos e as ofertas? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, falamos com o Senhor mais uma vez nessa noite, damos graças ao Senhor pelo privilégio que temos de contribuirmos com o sustento da Tua obra. Nós aqui, como dissemos, Pai, nós prestamos a nossa gratidão ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. Que nosso coração, Pai querido, esteja sempre inclinado para sermos servos fiéis ao Senhor. Que o nosso coração possa estar sempre inclinado, Pai querido, para sermos obedientes à Tua palavra. E nós cremos que essa obediência, que a nossa fidelidade ao Senhor, ela vai gerar frutos em nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, apresentamos esses valores, esses dízimos e ofertas que foram aqui dizimados. Que eles possam, Pai querido, prosperar na Tua casa, que eles possam servir, Pai, para a expansão do Teu reino. E dê sabedoria, Pai querido, aos irmãos que vão estar administrando esses valores. Que eles possam ser empregados, Pai querido, de maneira que a Tua casa seja sustentada, mas que a Tua obra, Pai querido, continue se expandindo. E aqueles nossos irmãos que não puderam, Pai, nessa noite participar desse momento especial da Tua igreja, que eles possam, Pai, estarem confiantes no Senhor. Se o motivo foi a falta do emprego, que o Senhor possa abrir essa porta, mas que o sustento, o pão de cada dia nunca falte na mesa dos meus irmãos. Se porventura, Pai querido, ainda falta o entendimento para esse momento, Pai querido, que o Senhor possa iluminar a mente dos nossos irmãos. Fazemos essa oração nessa noite, grato por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer por nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom poder estar aqui de volta com vocês. Somos gratos aí por essa oportunidade que o Senhor nos concede, o privilégio de estar aqui com essa amada igreja. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Todo mundo bem? Tranquilos? Amém, graças a Deus. Certamente, cada um de nós temos os nossos desafios, né, diários para vencer, mas como nós cantamos aqui, como nós louvamos aqui, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, e eu creio que Deus vai ter sempre uma palavra para mim, para você, para nos mantermos firmes, perseverantes, seguindo em frente nos seus propósitos. Eu creio nisso, creio nisso. Meus irmãos, antes de pedir a você que abra a sua Bíblia, eu quero quebrar um pouco o protocolo aqui, quero pedir a você um apoio em oração. Tenho duas causas para compartilhar com vocês e peço a oração dos meus irmãos em Cristo. Hoje, meu cunhado e a sua esposa foram internados, eles testaram positivo para a Covid.
estão num quadro de acompanhamento lá no hospital. Traz sempre uma preocupação para nós, porque eles foram para o hospital, porque estavam com dificuldade de respiração, mas nós cremos que o Senhor está no controle. Outro pedido de oração que eu compartilho com os irmãos é em relação à nossa igreja, lá em Jardim Novo. Infelizmente, nós tivemos uma segunda-feira lá muito difícil, onde uma comunidade próxima foi invadida, teve confronto. Não sei se compartilhei com os irmãos, mas nós lá em Jardim Novo estamos inseridos em 3 comunidades, entre 3 comunidades. E a gente estava vindo num período de paz lá, tranquilidade, mas essa segunda-feira foi bastante tensa. Tiroteio o dia inteiro. Final do dia, no início da noite, a polícia invadiu lá, foi uma situação muito complicada. Parte dos nossos irmãos da igreja moram nessa comunidade, cerca de 80% das crianças do projeto Viver lá, que nós temos na igreja, moram nessa comunidade que teve o confronto. Então, nós pedimos aos irmãos que nos ajudem em oração. Nós estamos caminhando na oração, orando, pedindo a Deus para que esse tempo seja apaziguado lá. E nós temos compartilhado com a igreja que a solução para isso não está no governo. A solução não está nos nossos governantes. Não é projeto de lei, não é isso, não é aquilo outro. A solução para tempos como esse é a presença marcante da igreja na comunidade. Por isso que eu tenho batido na tecla com os nossos irmãos lá. A igreja ela não deve estar dentro, a igreja precisa se fazer presente fora, porque é assim que vai mudar. É a transformação de vidas, de pessoas, que vai mudar esse cenário que está aí. Não só o cenário de Jardim Novo, mas é a realidade do mundo. Ela só vai ser transformada no momento em que a igreja se fizer presente, se posicionando de maneira marcante, levando Cristo como solução para esse mundo que tanto carece do Senhor. É a igreja. A solução, a resposta para o problema desse mundo está na igreja, Cristo Jesus. Nós somos embaixadores, anunciadores do Evangelho do Senhor. Nós temos um papel fundamental nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração, e eu queria estar orando com os irmãos nesse momento, não só por essa causa que eu apresentei aqui, mas no domingo os irmãos compartilharam que alguns irmãos da igreja aqui também estão passando por momentos difíceis em relação à Covid, e outras situações mais. Então, julgo importante, né, nós nos dedicarmos, nos debruçarmos sobre a oração, porque a oração é relacionamento com Deus, é confiar que o nosso Deus continua agindo hoje. Eu creio em milagre, eu creio no poder do nosso Deus. Amém? Quero pedir você então que feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez a falar contigo. Fazemos isso na confiança que o Senhor nos ouve. Fazendo isso, Pai querido, com a certeza que o Senhor presente aqui está. Porque a tua igreja está reunida no teu nome. A tua palavra diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor ali se faria presente. Então nós cremos, Pai querido, que o Senhor aqui já está. O Senhor, nós pedimos que fique à vontade aqui no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, pois a tua igreja está aqui para te cultuar, a tua igreja está aqui confiante no Senhor, e a tua igreja coloca as suas petições diante do Senhor, acreditando que o Senhor tem poder para dar a última palavra. Os nossos irmãos aqui em Jardim Santíssimo, muitas famílias enfrentam problema com essa doença que hoje tem nos afligido o mundo afora, o problema da Covid. Nós confiamos, Pai querido, que esses nossos irmãos que estão internados, eles terão a última palavra vinda de Ti.
que o Senhor pode, nesse momento, Pai querido, intervir na vida deles, naquilo que os médicos diagnosticaram com dificuldade, com problema, que carece de atenção. Nós cremos no Teu poder, na Tua intervenção sobre a vida de cada um deles, Pai querido. Nós cremos, Pai querido, que nesse momento o Senhor pode agir com poder e autoridade sobre a vida deles, para que eles, em breve tempo, possam não só voltar para os seus lares, participar do momento da sua casa ali, de comunhão com seus familiares, mas que eles possam estar aqui, Pai querido, no meio do Teu povo, no meio da sua igreja, dando testemunho vivo, Pai querido, de que o Senhor é Deus sobre tudo e todas as coisas. Nós colocamos a vida deles diante do Teu altar, assim como nós colocamos também a vida do Alexandre e da Letícia diante do Teu altar, pedindo ao Senhor que o Senhor visite agora nesse momento. Pode ser, Pai querido, que o diagnóstico médico traga preocupação para nós, mas nós queremos nessa noite dizer ao Senhor que descansaremos em Ti, porque sabemos que o Senhor é Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que também ali na comunidade em Jardim Novo, Realengo, que o Senhor possa agir nesse momento de conflito, de tensão, de preocupação da Tua igreja ali com tantas famílias, Pai querido, que estão sendo assoladas por esse problema da violência. Nós acreditamos, Pai, que nós, enquanto Teu povo, Tua igreja, povo esse, Pai querido, que tem a Tua palavra, tem autoridade vinda do Senhor, pode, Pai querido, fazer a diferença nesse momento ali, naquele lugar, Pai querido, não só lá, mas em todo lugar no mundo, onde haja conflito, onde haja problemas, que o Senhor possa nos usar como Tua igreja, para que a Tua palavra seja pregada, a Tua palavra seja anunciada, Pai querido, e vidas sejam transformadas para a glória do Teu santo nome. Age, Pai querido, ali em Jardim Novo. Haja, Pai querido, com poder e autoridade, para que haja paz naquele lugar. Nós, nessa noite, fazemos essa oração, confiantes no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quero pedir você que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Quero nessa noite, meus irmãos, compartilhar um pouco da visão que eu tenho sobre a igreja para esse tempo. Atos mostra com muita clareza a instituição da igreja, o início da igreja do Senhor, a igreja primitiva, como os nossos irmãos lá do passado, os nossos irmãos convertidos se posicionavam diante das suas necessidades, diante das dificuldades que eles passavam, posicionamento deles enquanto igreja do Senhor. E eu quero nessa noite contextualizar isso com vocês, né, a partir do exemplo dos nossos irmãos lá no passado. Atos capítulo 2, versículo 40, do 42 ao 47. Todos acharam? Amém? Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade deixa eu voltar aqui, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade,
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, essa é a Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Que diminua eu e que cresça o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhar para esse texto, nós precisamos entender o seguinte aqui. Naquele tempo, nós vemos lá nas Escrituras, antes do capítulo, aqui no próprio capítulo 2, antes desse texto que nós lemos, o acontecer desse evento aqui, nós vemos feitos fantásticos acontecendo, algo extraordinário que acontece no meio do povo de Deus lá em Jerusalém. Através de uma pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertem e elas são agregadas à igreja do Senhor. Uma mensagem fantástica, uma mensagem de Deus, uma mensagem cristocêntrica alcança milhares de homens e mulheres. Quando o texto fala que mais de 3.000 pessoas foram alcançadas, é importante entender que naquele tempo, diante da postura, do contexto cultural, não se contava, por exemplo, mulheres e crianças. Não se estabelecia contagem para esse público. Certamente o texto, quando fala de cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele período, ali eles estavam se referindo somente aos homens, ainda que o texto não fale disso. Mas muito provavelmente, tudo indica que muito mais de 3.000 pessoas foram alcançadas. Não só homens, mas mulheres e crianças provavelmente foram alcançadas através da mensagem de Pedro. E a igreja ali naquele momento ela acontece. A igreja naquele momento ela começa a se desenvolver. A partir daquelas pessoas que foram alcançadas, mulheres, homens, crianças, adultos, jovens, muitos foram alcançados ali. E a igreja ela começa a se desenvolver, ela começa a trabalhar. E o interessante do contexto é que havia problemas sociais naquele momento. A gente vai discorrer aqui e a gente vai perceber que naquele tempo Jerusalém também passava por dificuldades. O contexto social da igreja naquele momento era um momento muito difícil. Quando nós olhamos para os dias de hoje, vamos perceber que a igreja também está inserida num contexto social de muita dificuldade. Quando eu penso na igreja lá em Realengo, lá em Jardim Novo, nós vivemos isso na prática. Não só com alguns membros da nossa igreja, mas a comunidade lá onde nós estamos inseridos. Nós lidamos com muitas famílias que enfrentam coisas muito difíceis, situações muito difíceis. Em uma das comunidades que a igreja está inserida, por mais que nós estejamos no Rio de Janeiro, lá tem pessoas que moram em barracos de madeira onde nem chão de cimento tem. São situações de extrema pobreza em pleno Rio de Janeiro, no século XXI. São várias famílias lá que vivem nessa situação. E a igreja, ela precisa dar uma resposta para isso. A igreja, ela precisa se posicionar. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, o tema seria marcas de uma igreja cristocêntrica para esse tempo.
E aí eu queria pensar sobre isso com vocês a partir desse texto que nós acabamos de ler. O versículo 1 diz o seguinte, logo no início, ele fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, naquele tempo, era uma igreja que estava comprometida com a exposição das Escrituras. Quando nós pensamos naquele povo que se converteu naquele momento, aquele povo entendeu que havia uma necessidade de se voltar para as Escrituras e ter as Escrituras como base para a sua doutrina, para a sua caminhada, para aquilo que eles deveriam desenvolver dali para frente. As Escrituras, os ensinamentos da Bíblia era algo fundamental para eles, que eles não abriam mão. Eles valorizavam a palavra de Deus. A palavra de Deus era pregada a todo tempo, era desenvolvida a tempo e fora de tempo ali com aquela igreja. Quando nós nos voltamos para esse tempo, para o nosso tempo, a igreja cristocêntrica de hoje deve estar de igual forma pautada nas Escrituras. E a gente deve, de uma forma muito severa, muito firme, não aceitar, meus irmãos, aquilo que está sendo proposto nos dias de hoje. Uma igreja liberal, uma igreja que aceita uma influência desse mundo nos dias de hoje, e com que objetivo? Qual o objetivo? Que é o sério, um objetivo sério, que nós precisamos estar atentos. Há uma necessidade grande de se dar uma resposta para que o templo ele esteja cheio, para que os bancos da igreja sejam completos, para que a arrecadação da igreja ela venha a atender às necessidades. E com isso há um liberalismo muito grande, há um secularismo da igreja se proliferando nos dias de hoje. Há uma igreja que, para crescer, ela traz coisas de fora para dentro, quando deveria ser o inverso. Uma igreja cristocêntrica não é influenciada pelo mundo, mas influencia o mundo. Uma igreja cristocêntrica não abre mão da palavra de Deus. A referência principal da igreja, uma igreja que é pautada nas Escrituras, é o que as Escrituras falam. É aquilo que a Bíblia nos orienta. E não o que o mundo traz de proposta para que a gente possa conseguir seguir em frente, dar uma resposta para uma necessidade que se julgam ter. Eu entendo, meus irmãos, que para esses bancos serem completos, não devemos buscar referência fora, mas olhar para a Bíblia e se pautar naquilo que a palavra fala. Uma igreja que cresce segundo as Escrituras, ela influencia e não é influenciada. A nossa influência, ela vem do Senhor. A nossa influência não pode ser o mundo. E isso não quer dizer que não podemos ser, não devemos ser uma igreja contextualizada. O exemplo que a gente traz dessa igreja era uma igreja lá do passado, uma igreja com contexto cultural totalmente diferente do nosso. Nós estamos no século 21, onde a tecnologia ela nos influencia e nos influencia muito. A tecnologia ela não deve ser ignorada, por exemplo, por nós. Ela deve ser aproveitada sim, mas de maneira saudável, de maneira que a gente consiga nos edificar e usar ela de maneira sábia. A gente pode ser nesse tempo, a igreja pode ser nesse tempo, uma igreja contextualizada com aquilo que está acontecendo no mundo afora, sem ser uma igreja que
que se deixa influenciar pelas coisas do mundo, mas uma igreja que influencia. E a partir do quê? A Bíblia nos orienta que nós temos a mente de Cristo. E muitas das vezes a gente não se vale disso. Muitas das vezes a gente abre mão disso e procura recursos lá fora para que a gente possa atrair pessoas para o nosso meio. O que deve atrair as pessoas que estão lá fora é uma igreja que apresenta algo diferente. É uma igreja que se posiciona diferente daquilo que está se vendo lá fora, não fazendo as mesmas coisas. E por que eu digo isso para os irmãos? Justamente pela experiência de lidar com as pessoas no dia a dia, pessoas que estão vivendo momentos difíceis, estão precisando de uma resposta para um tempo muito difícil, e não é fazendo a mesma coisa. E aí eu digo para os irmãos, que se queremos viver tempos diferentes, se queremos viver dias diferentes, isso não vai ser possível fazendo as mesmas coisas. Ninguém consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa. É necessário se avaliar a nossa caminhada. É necessário avaliar resultados, sim. É necessário avaliar o que estamos fazendo de certo e fazendo de errado. E dar uma resposta diferente. Mas essa resposta, ela precisa vir de que forma? Apresento duas formas, dois caminhos: oração, leitura da palavra. E ainda posso acrescentar mais um: submissão ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai dar o direcionamento para nós enquanto igreja do Senhor, para que nós possamos crescer, não como a gente vê um crescimento que existe aí fora. Um crescimento onde tudo pode, onde é possível receber qualquer um, de qualquer forma, fazer qualquer coisa, trazer propostas daquilo que está acontecendo lá fora, para que a gente possa arrebanhar pessoas. Não creio que o caminho seja esse. Acredito que o caminho, oração, leitura da palavra e submissão ao Senhor. Creio que esse é um caminho muito importante para nós, que a gente pode ter resultados efetivos para a glória do nome do Senhor. Uma segunda marca de uma igreja cristocêntrica para esse tempo, ela é perseverante na oração. A igreja de Jerusalém, ela se dedicava, era uma igreja fervorosa na oração. Versículo 42 nos mostra isso. E perseveravam nas orações. Você vai ver isso aí na tua Bíblia. E perseveravam nas orações. Aquela igreja, ela tinha uma prática de oração. Não era uma igreja que falava de oração, mas era uma igreja que se relacionava, era uma igreja relacional com Deus. Era uma igreja que valorizava falar com Deus. E a igreja de hoje precisa seguir esse exemplo. Uma igreja que se propõe ser uma igreja onde o Senhor Jesus é o centro, ela deve se relacionar com o Senhor. Ela deve buscar a oração. Ela deve acreditar no poder da oração. Uma igreja que se propõe ser cristocêntrica, falar com Deus, deve ser uma necessidade diária. Deve ser uma necessidade diária, não só no coletivo, enquanto nós estamos aqui, mas os seus membros, os membros dessa igreja, precisam entender que lá na sua casa, onde quer que você esteja, seja lá qual for o momento, falar com Deus deve ser uma necessidade diária nossa. Nós precisamos confiar, acreditar no poder da oração. Oração não deve ser uma pauta somente de um estudo, mas oração, ela deve ser uma prática de uma igreja que se propõe seguir a vontade do Senhor. Ninguém consegue
entender a vontade de Deus se não se relacionar com Ele. E as duas formas que entendo que nos leva a ter esse entendimento é oração e leitura da palavra. Terceira marca, ela valoriza a comunhão. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, para mim fica muito claro que essa igreja valorizava estar junto. Que essa igreja se preocupava um com os outros. A igreja de Jerusalém, naquele momento, naquele tempo, ela se preocupava um com os outros. Essa igreja era uma igreja que vivia um contexto muito difícil. Muito difícil. Havia necessidades onde os irmãos que tinham uma condição melhor vendiam aquilo que tinha para ajudar o outro. Isso é claro ali no versículo, do versículo 44 ao 46, isso está exposto ali. Isso é claro. E a igreja desse tempo, a igreja desse momento, a igreja de hoje, que se propõe ser uma igreja onde Cristo é o centro, devemos nos preocupar conosco, devemos nos preocupar um com os outros, mas nós não devemos nos preocupar somente com as nossas necessidades enquanto igreja. Mas se você olhar em torno dessa igreja aqui, se eu olhar no entorno lá de Jardim Novo, nós vamos perceber que muitos precisam de uma ação direta da igreja. Um comportamento, uma postura da igreja, uma resposta da igreja para uma necessidade social que hoje é muito grande. Pessoas que passam fome ao nosso lado. Não é só pessoas que passam fome. Pessoas que precisam de carinho, que precisam de afeto. Pessoas que precisam de uma palavra. Às vezes, pessoas que não têm necessidade material. Mas pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis na questão do relacionamento, que precisam falar, precisam de uma atenção, precisam de alguém para conversar. Pessoas que estão vivendo num contexto de violência. E onde a igreja ela entra com a presença do Senhor e muda todo esse cenário. Onde a igreja entra e demonstra atenção, carinho, afeto e aquilo que Deus nos dá com muita perfeição, amor. Aquele amor que eu e você fomos alcançados. O amor que nós precisamos compartilhar com o outro para que ela possa conhecer Jesus. Para que ela possa saber que a vida dela tem valor. Que por mais que ela olhe em torno dela, ela não consiga ver uma luz no fim do túnel. Mas a igreja do Senhor, ela deve se posicionar para que as pessoas saibam que a luz que está no fim do túnel, ela nunca se apagou. Mas que ela continua acesa. Porque como eu falei no domingo aqui, a luz que nós cremos é Cristo Jesus e ela nunca vai se apagar. É papel da igreja mostrar para esse mundo aonde nós fomos colocados, onde nós fomos inseridos, que a luz continua acesa. Porque ela não se apaga, porque ela é Cristo. E a igreja é esse canal, é essa fonte de mostrar essa luz para o mundo. E no momento em que negamos isso, que nos fechamos aqui no nosso meio, lá fora, as pessoas não estão vendo essa luz. Não estão sendo alcançadas por esse Jesus que quer estar lá fora. Ainda que seja necessário nós vivermos esse contexto de união, de comunhão. Mas isso precisa ser demonstrado lá fora, porque pessoas lá fora precisam conhecer dessa luz. Seguindo. Quarto, ela é uma igreja adoradora. Uma marca da igreja de Jerusalém era que ela era uma igreja adoradora. Olha o versículo 47, o que o texto diz. E louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo.
Essa igreja de Jerusalém era uma igreja que adorava a Deus em espírito e em verdade. Era uma igreja adoradora na essência. E por que era uma igreja adoradora na essência? A gente vai ver, a gente vai perceber que ao final Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Porque era um princípio que eles não abriam mão. Porque deve ser esse o princípio que nós, enquanto igreja do Senhor, devemos estabelecer para nós em primeiro lugar. Como igreja, não podemos nos posicionar de uma outra forma. Essa igreja existe. A igreja do Senhor existe espalhada pela face da terra, em primeiro lugar, para adorar ao Senhor. A criação de Deus foi para adorar o Senhor. Tudo que está vivo deve adorar o Senhor. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que elaboramos, deve ser para a glória do nome do Senhor, deve ser para a adoração do nome dEle. Vocês não existem nesse lugar por um outro motivo, meus irmãos. O motivo de vocês estarem plantados aqui é para adorar o nome do Senhor. É assim que deve ser a igreja do Senhor. E o restante, a consequência disso, é um Deus que vai nos acrescentando, é um Deus que vai nos fazendo prosperar, é um Deus que vai fazendo os seus milagres no nosso meio. Porque somos adoradores. Porque adoramos em meio ao tempo de tranquilidade, ao tempo de bonança, mas também no tempo de tempestade. Porque a tempestade sempre vai vir. Mas o que nós não podemos fazer é como os discípulos fizeram quando eles estavam no barco, entraram num barco e ali estavam enfrentando uma tempestade e Jesus no barco ali com eles, e eles, diante daquele medo, daquela possibilidade do barco afundar na cabeça deles, eles acordam Jesus e questionam Jesus, achando que Jesus não estava valorizando eles. Que Jesus não estava preocupado com eles. Injustos. Os discípulos foram injustos com Jesus naquele momento. E nós não podemos ser injustos com o Senhor. A tempestade ela é real, ela faz parte. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus não se contenta em dizer só para nós que Ele venceu o mundo. Ele faz questão de nos afirmar que Ele seria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, seja, meus irmãos, adoradores em todo tempo, porque em todo tempo o nosso Senhor é conosco. Ele é fiel e justo para conosco. Ele nunca nos abandonou, não nos abandona e não nos abandonará, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque a Sua palavra é justa e fiel. E precisamos crer nisso, precisamos nos posicionar dessa forma, como verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade em todo o tempo. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo lá na sua família agora. Mas se você está passando por alguma dificuldade, continue adorando o Senhor. Continue na sua postura de um verdadeiro adorador. Não abra mão disso, porque o Senhor será sempre fiel contigo. O propósito dele para contigo vai se cumprir. Seja ele qual for, vai se cumprir. O quinto, ele é uma igreja, uma marca de uma igreja cristocêntrica para o dia de hoje. Ela é uma igreja temente a Deus. A igreja de Jerusalém, ela tinha temor ao Senhor. Eles criam no Senhor, confiavam em Deus, mas temiam a Deus. Essa deve ser uma marca da igreja de hoje, uma igreja temente a Deus. Uma igreja que diz não ao pecado, que diz não às coisas do mundo, que busca o Senhor em todo o tempo. Uma igreja que entende que o Deus ao qual nós servimos é um Deus santo,
E sendo um Deus santo, ele abomina o pecado. E o pecado não pode ser uma realidade no meio da igreja do Senhor. O pecado não pode ser algo que é uma realidade no nosso meio, meus irmãos. E para que a gente vença o pecado, a gente precisa temer a Deus. A gente precisa acreditar que o nosso Deus é santo. A gente precisa acreditar que o nosso Deus é real, ainda que a gente não consiga tocá-lo, vê-lo, mas a gente sabe que Ele é real e Ele abomina o pecado. E vai chegar o dia do juízo, que se não crermos, você vai sofrer as consequências da sua falta de crer que o pecado nos afasta de Deus. Uma igreja santa, ela diz não ao pecado e se aproxima do Senhor. Uma igreja temente ao Senhor vai dizer sempre não para o pecado. E a gente, por conta disso, veremos essa ação maravilhosa do Senhor. E por último, a marca de uma igreja cristocêntrica para esse tempo. Ela precisa ter a simpatia do povo e de Deus. E tendo essa simpatia do povo, e entendendo que Deus visualiza tudo isso, Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. Essa igreja era uma igreja que se relacionava com Deus, era uma igreja que orava a Deus, era uma igreja temente ao Senhor, era uma igreja que tinha comunhão entre eles. E isso era visível no meio do povo. Era por isso que as pessoas eram alcançadas. Era por isso que as pessoas se agradavam de Deus, porque viam a postura do povo de Deus. Pessoas diferentes, não iguais às que estavam naquela época. Pessoas que cometiam pecados, sim. Pessoas que viviam de uma forma desregrada. Pessoas que caminhavam, se portavam de forma a desagradar ao Senhor. Mas quando viam o posicionamento da igreja, uma igreja que tinha uma conduta diferente, isso alcançava aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas eram tratadas com amor, com carinho e com respeito. E elas acreditavam que tudo aquilo que estava acontecendo ali era um mover do Senhor. E é isso que deve acontecer nos dias de hoje. Nós precisamos amar o nosso próximo, meus irmãos. Porque o amor, ele provém do Senhor. Nós não podemos amar de boca. Nós precisamos mostrar o amor do Senhor com gestos, com atitudes, com ações. Falar de Jesus é um grande gesto de amor. Dizer não ao pecado é um grande gesto de amor. Ajudar o nosso próximo, sair das quatro paredes e ir lá fora, conhecer a necessidade do povo, é um gesto de amor. As pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de alimento, mas elas precisam saber que se elas não aceitarem a Jesus, o inferno é o que as esperam. E elas precisam saber que há uma esperança, essa esperança é viva, real, que é Jesus. Elas não saberão, elas não conhecerão, se a igreja não se posicionar. E é isso que eu creio, meus irmãos. É isso que eu creio. Eu creio numa igreja que se posiciona diante desse cenário que está aí. Uma igreja que vai lá fora. Uma igreja que sai do conforto das suas quatro paredes. E que vai lá fora anunciar para o mundo que existe solução. Que existe possibilidade de viver algo diferente. E eu acredito nisso, eu acredito nessa palavra, porque foi isso que o Senhor fez na minha vida. Porque eu andava perdido, sem rumo, sem direção, a passos largos para o inferno. E o Senhor me alcançou. O Senhor mudou a minha vida.
A minha vida não foi transformada porque alguém, meu irmão, né, sabe, ou melhor, eu, sabe, fiz coisas, eu tomei atitudes. Não. A minha vida foi transformada porque o Senhor me alcançou. Porque a misericórdia de Deus prevaleceu sobre a minha vida. Porque a graça de Deus continua se renovando sobre a minha vida. É por isso que eu acredito que essas pessoas podem ter as suas vidas transformadas. Porque a graça do Senhor me alcançou. Eu acreditei no sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que eu acredito, meus irmãos, que esse tempo, esse mundo em que nós estamos vivendo, né? Esse caos que nós estamos vivendo, tem solução sim. Se a igreja do Senhor ela se posicionar, se a igreja do Senhor sair do conforto das suas quatro paredes. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, coisa que me incomoda há muito tempo. Eu vou ser cobrado sobre isso. Não pelos homens, mas no dia do juízo, naquele dia em que todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor, que ninguém vai escapar. E o que diremos para o Senhor? Isso me incomoda. Para finalizar a minha fala aqui para os irmãos, nessa noite, alguns anos atrás, nós tivemos um pastor pregando lá na igreja, e nessa época, o nosso trabalho evangelístico estava meio fraco, e uma fala do pastor me chamou a atenção, que ela fica na minha mente o tempo todo. Isso deve ter aí cerca de uns 7 anos, 8 anos mais ou menos. Se essa igreja, se referindo já de novo, se essa igreja fechar hoje, como vai ser a reação da comunidade para isso? As pessoas vão tratar isso como algo normal? Como se fosse um comércio que abriu e faliu e fechou? Ou a igreja, fechando, vai ter um movimento da comunidade na porta da igreja querendo que ela volte, que ela abra de novo, porque, sabe, é uma igreja que é participante, que é envolvida com a comunidade, que faz a diferença na vida da comunidade. Isso mexe comigo o tempo todo. Eu vejo a importância dessa palavra, eu vejo, né, o quanto essa palavra ela é preocupante para uma igreja nos dias de hoje. Eu lembro de uma viagem missionária que nós fizemos, na verdade, a última viagem missionária que nós fizemos lá na igreja. E no processo da viagem, a gente chega na igreja, auxilia a igreja, dá treinamento para a igreja, e nós vamos para a rua evangelizar. E chegando nessa igreja, fomos para a rua, os grupos foram para a rua, e o que me chamou muito a atenção é que a gente convidava as pessoas para irem na programação que nós estávamos preparando, e as pessoas não conheciam a igreja. Não sabiam onde essa igreja era, de onde essa igreja era, onde ela estava localizada. E eu estou falando de situações assim, de você estar 100, 200 metros da igreja. E as pessoas não saberem, aonde é a igreja mesmo? Ah, é aquela igreja lá e tal. Não, é a igreja tal. Porque a igreja tal era uma igreja envolvida com a comunidade. Era uma igreja presente na comunidade. E uma igreja ali, com bastante tempo, naquela comunidade, não era conhecida, porque era uma igreja voltada para dentro. Isso é algo preocupante nos dias de hoje, meus irmãos. Uma igreja que não é conhecida, que não tem influência onde ela está. É isso que eu tenho cobrado muito, tenho falado muito lá em Jardim Novo. Há uma necessidade de nós olharmos para as pessoas que estão em torno de nós, porque nós não estamos inseridos ali à toa. Existe um propósito de estarmos ali naquele lugar, para fazer a diferença. Seremos cobrados. E precisamos acreditar nisso. Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. É essa igreja que eu acredito, meus irmãos, para esse tempo. Uma igreja que é influenciadora e não influenciável. Uma igreja que se pauta na palavra de Deus. Uma igreja que se volta para o Senhor. Uma igreja que é pautada nas Escrituras. Amém? Quero pedir você que se coloque de pé.
Vamos orar ao Senhor. Quero falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui findando este culto que prestamos ao Senhor. Nós acreditamos, Pai, que nós fomos chamados nesse tempo, fomos levantados nesse tempo, para ser uma igreja, Pai, contextualizada, uma igreja pautada na palavra, uma igreja dependente do Senhor, uma igreja, Pai querido, que vive a Tua vontade, uma igreja, Pai querido, que se preocupa com os seus, mas uma igreja, Pai querido, que tem amor ao próximo, uma igreja que faz a diferença nesse tempo, uma igreja, Pai querido, que ela é viva, uma igreja que mostra a vida, Pai querido, através, Pai querido, de se permitir o Teu agir no seu meio. Então, em nome de Jesus, Pai querido, eu rogo ao Senhor, que o Senhor fortaleça o coração de cada um dos meus irmãos que está aqui. Que o Senhor, Pai querido, dê a direção, Pai querido, para esta igreja. A direção que o Senhor deseja. Que o Senhor levante, Pai querido, homens, mulheres comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com o desejo de fazer a diferença nesse mundo que vive em trevas. Uma igreja, Pai querido, que seja comprometida em Te servir, Pai querido. Não uma igreja que tenha o desejo somente de ser servida, porque não fomos chamados para sermos servidos, nós fomos chamados, levantados para servir, Pai. Cuida dos meus irmãos, Pai querido, abençoe cada dia os meus irmãos, as suas famílias, que seus sonhos, seus projetos se realizem, que o Senhor possa levantar homens e mulheres baseado na Tua palavra, com poder e autoridade para pregar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Seja com eles, Pai querido, abençoe-os, guarde-os, livre-os de todo mal. Eu faço essa oração nessa noite, grato por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer pelo Teu povo aqui em Santíssimo. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Se Deus quiser, domingo estamos aqui. E eu quero, no próximo domingo, pela manhã, compartilhar com os irmãos qual é a minha visão sobre a obra missionária, o nosso papel sobre missões aqui com os irmãos. Peço aos irmãos que orem por nós, pela minha família, pela igreja lá em Jardim Novo, Realengo, né, que o Senhor possa estar cuidando de todos nós. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar,
Tu és a fonte, Senhor. Estamos terminando mais um culto. Nós vamos receber a bênção do Senhor através do pastor Hamilton, para que nós possamos nos despedir e ter uma semana de paz. Amém. Pai, nos dê uma semana, um restante de semana na tua presença. Guarda-nos, livra de todo mal. Continue a sustentar o teu povo, a tua igreja. Continue a tua mão, Pai querido, de poder sobre nós, nos conduzindo, nos direcionando. Que agora, com o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do teu Santo Espírito esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. E todos nós digamos amém, meu irmão. Vai em paz, em nome de Jesus.